Olá, meus queridos, boa noite. Chegando aqui no apartamento depois de um dia cansativo, mas muito produtivo, de tantas informações em curso aqui em São Paulo. Tanta informação que às vezes a gente precisa ter um filtro para a gente saber o que é relevante e o que não é, para a gente ficar na nossa vida, para a gente sedimentar isso e colocar isso em prática, né? Então, como tudo na vida, a gente precisa ter um instrumento para escolha daquilo que vale a pena e daquilo que não vale a pena, para que a gente incorpore na nossa prática, no nosso cotidiano, no nosso comportamento. A isso a gente chama também de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, se moldar a estímulos repetitivos que são julgados relevantes, importantes e frequentes suficientes para gerar promoção de modificação da estrutura das redes neuronais, em última análise até da estrutura macroanatômica do cérebro, né? Então, através até inclusive da lei de Lamarck, né, que dizia para a gente da lei do uso e desuso na evolução das espécies, a gente tem também, e a gente vê isso acontecer na própria geração, na própria vida, no lifespan do próprio indivíduo, e que áreas do cérebro utilizadas com frequência elas têm um volume maior quando a gente mede em ressonância. Quando outras áreas do cérebro não são utilizadas, estas atrofiam. Então, tem um estudo muito interessante de Londres, é um estudo bem clássico, mostrando a hipocampometria, que é a medida do tamanho do hipocampo, que é a área da memória no cérebro, em taxistas e em motoristas de ônibus em Londres. Os motoristas de ônibus, eles têm que fazer um trajeto único durante todo o dia, todos os dias da semana. Então, eles não precisam forçar a memória para saber que rota deve seguir, porque sempre é todo dia a mesma rota. Já os taxistas, não. A prova para taxista de Londres é a prova mais difícil do mundo. Eles têm que decorar todos os trajetos possíveis para poder se localizar e se locomover em Londres sem a necessidade do auxílio do GPS. O que acontece? Quando for avaliar a área da memória relacionada à situação visoespacial, ou seja, como a pessoa identifica, interpreta e guarda a informação visoespacial do ambiente, nos taxistas observou-se que essa área estava bem maior do que nos motoristas de ônibus, mostrando que a própria variabilidade individual, né, na mesma espécie, no mesmo tempo da evolução, mostra diferenças significativas da função e do tamanho de áreas cerebrais baseadas no estímulo. Muito bem. Quando a gente é colocado em uma situação que a gente não tem um foco para seguir, a gente se encontra nesse mar de informações aleatórias, perdido, como um barco que não tem vela, nem leme, nem motor, e a gente vai para onde a maré nos levar. Quando a gente tem a consciência daquilo das nossas inclinações, das nossas vocações, aquilo que a gente é chamado, nosso âmago, e a gente tem essa consciência e a gente desenvolve ferramentas para que a gente coloque no nosso saco de habilidades a capacidade de resolver problemas e de saber filtrar. Não quero isso para mim, essa informação para mim é inútil, é lixo. Sim, quero isso para mim, quero agregar essa informação, quero agregar mais essa ferramenta no meu ferramental para que eu possa utilizar daqui para frente em busca do objetivo maior, que é conseguir atingir as habilidades que eu vim atingir aqui nesse mundo através do conhecimento das minhas habilidades inatas e daquilo que eu tenho que chegar a desenvolver a partir do conhecimento dos meus calcanhares de Aquiles, que muitas vezes a própria personalidade impõe, né? Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa seguir o foco, o caminho para a autolapidação, que é, em termos de fé cristã, por exemplo, a vocação maior do cristão é a busca da santidade, né? Então, a gente busca limitar os vícios, as inclinações negativas, o mal dentro de nós, através do conhecimento das nossas tendências negativas, através da nossa personalidade, e aí ir lapidando com o tempo. Mas a gente só consegue isso se a gente tiver
Muita vontade. Vontade gera resultado, disciplina e comportamento. Mas não é só vontade. Vontade com disciplina. Existe um estudo muito interessante que mostra que se a pessoa tiver uma fé cristã e essa fé cristã não ser regada com atos de fé que tem uma frequência menor do que 4 dias na semana, como, por exemplo, ler a Bíblia e praticar uma atividade pastoral, uma atividade altruísta ou de uma atividade que a pessoa tenha uma vinculação prática com aquilo que lê, com aquilo que aprende. Se for 4 dias na semana ou mais, não precisa ser muito tempo, 5, 10 minutos de leitura de Bíblia, por exemplo, já são capazes de gerar mudança, impacto positivo no comportamento. Então, as pessoas que leem a Bíblia 4 dias na semana ou mais têm menos propensão a cometer delito, alcoolismo e uso de outras drogas e menos propensão ao adultério. Então, são pessoas que têm uma conexão muito mais frequente e consolidada com aquilo que acredita, né? Então, é uma retroalimentação. A pessoa tem aquela fé, aquela crença, a pessoa busca o conhecimento e aquele conhecimento toca seu coração, agrega no seu comportamento e há mais intenção de busca por mais conhecimento relacionado ao tema que nos faz seguir dentro de uma doutrina, dentro de um comportamento que seja balizado por uma estrutura, digamos assim, filosófica, que, em última análise, é a religião, nesse caso. Então, até o ponto que a pessoa se encontra embebida por Jesus Cristo, tanto no mundo cristão, que não sobra mais espaço para nada. Absolutamente nada. E aí a gente consegue evoluir nas escalas, né, como a Madre Teresa, como Santa Teresa chamava as moradas, né, até chegar à 7ª morada de comunhão total com Deus, com Jesus. E isso, inclusive, pode se configurar através de alterações físicas que a gente pode expressar no corpo, como, por exemplo, as chagas de Cristo, né, que em alguns santos aparecem, né? Então, as manifestações físicas acontecem. Só que nós estamos aqui nesse planeta e nesse ambiente de densidade específica e somos também animais, nós somos corpo, mente e espírito, mas também somos limitados pelo nosso corpo. E nosso corpo é o nosso templo e a gente precisa organizá-lo para que a gente possa viver melhor. Existem os 8 remédios clássicos, né? Inclusive a doutrina adventista prega muito isso. E aí a gente tem essa noção do autocuidado para que a gente possa chegar também a ter uma saúde mental, para que a gente possa acessar melhor, ter um cérebro mais adaptável e mais saudável, para que a gente possa buscar esse entendimento, essa cognição, essa conexão com Deus. Então é um ato cognitivo também. A gente precisa, como o Padre Paulo Ricardo define, a fé também é quando a gente ilumina nosso intelecto, nosso entendimento, nosso racional e convida nossa vontade, e isso nos propele a um comportamento. Então, quando a gente tem a faceta cognitiva do entendimento, da busca da razão, da lógica, da fé, né? E que isso nos alimenta o coração. Isso ilumina a nossa mente e nos convida o coração, convida a nossa vontade. Então não é só você entender, é você entender e você se sentir arrebatado por aquele entendimento. Quando você entende e se sente arrebatado por aquele entendimento, você tem fé. E aí quando você tem fé, os atos de fé, eles são, vamos dizer assim, lenha na fogueira da fé. Então você vai, através dos atos de fé, e você pode observar ou praticar no seu dia a dia, a fé ajudando você a manter um comportamento que vai lhe levar a uma lapidação pessoal, tanto do ponto de vista de ser humano, mas do ponto de vista espiritual, né? E isso muitas vezes não é linear.
Até porque a gente vê, não pouco frequente, padres, por exemplo, em crise de fé ou em crise de depressão, por exemplo, né? E aí a depressão não é uma falta, não é por conta de falta de fé, não é falta de Deus, né? A depressão é muito mais complexa e muitas vezes as crises são oportunidades que nós temos para que a gente possa se conectar novamente com aquilo que nós com aquele caminho que a gente perdeu de nós mesmos. O reencontro, a busca é desesperada do seu organismo para se encontrar consigo mesmo. Então, é porque em algum momento da vida você falhou na comunicação com o seu próprio coração. E aí você precisa desse momento de reavaliação, de uma elaboração, de um caminho novo a seguir, mais forte, mais iluminado pelo conhecimento, com mais fervor pela vontade, para que você continue evoluindo, crescendo e no seu caminho. Então, o caminho não é único, o caminho é construído no dia a dia e a gente vai chegando lá através do nosso foco na fé, né? Então, existe uma lei chamada das leis da termodinâmica, a segunda lei, que fala de entropia. O que é entropia? Entropia é uma tendência natural dos elementos de uma substância à desorganização. Por exemplo, se eu tenho se eu sair de casa, não tem ninguém lá em casa, qual é a tendência da casa? Ela se manter organizada ou ela se desorganizar por si mesma, entrar poeira, entrar bicho, o gato derruba coisa, né? Então a casa vai só se desorganizando. Isso é a tendência natural, inclusive pela própria situação de expansão das substâncias e do universo depois do Big Bang, né? Então a entropia ela é sempre positiva. A tendência à desorganização das partículas é sempre positiva. E quando a gente tem trabalho, né, químico para se manter vivo, então isso gera entropia contínua. E a nossa vida também é assim. Por isso que a gente tem que gastar energia, que a gente chama de ATP, para que a gente possa sempre estar buscando novamente o nosso alinhamento, organizar, faxinar, deixar mais uma vez alinhado com aquilo que a gente tem que fazer, com aquilo que a gente tem que seguir, e isso é fé, certo? Então, a gente tem esse trabalho cognitivo, esse trabalho emocional. Muito bem. A gente tem aí a ligação da imanência com a transcendência, né? Então, a gente tem aquilo que a gente consegue captar do nosso ambiente, vai configurando aquilo que a gente tem como entendimento da realidade, né? Então, a nossa realidade, baseada num conhecimento muito mais objetivo, digamos assim, da interpretação dos estímulos, dos sentidos que nós temos, dos 5 sentidos, ela vai se configurando com o tempo. E a configuração do self, do eu, muitas vezes também pode limitar você e seu comportamento a ter uma atitude já programada para se comportar com aquele aspecto do comportamento daquilo que você acredita que você é. Então, se as pessoas começam a chamar você de doutor, porque você é médico, que você é tal, você vai começar a balizar seu comportamento unicamente baseado naquilo da crença que as outras pessoas têm sobre você e que você vai absorvendo isso e que você vai começar a modular seu comportamento daí em diante só baseado nessa premissa de ser médico, por exemplo, e as outras capacidades de você desenvolver outras habilidades vão se perdendo com o tempo. Então, o sentido da vida não é um só. São os sentidos que você consegue dar na sua vida. Então, é essa potência que você tem, através do conhecimento do eu que você quer ser, essa potência, digamos assim, essa energia potencial que você tem guardado, ela pode se transformar numa energia cinética através do movimento que você vai direcionar, do vetor que você quer atingir na sua vida. E conforme você vai conseguindo fazer isso de uma forma perene, persistente, você vai conseguindo resultados e a maré, apesar do vento soprar lateral, a maré ir para o outro lado, você vai conseguir no final chegar no seu objetivo, porque você está conectado com isso, né? Então é isso. Fé é iluminação, fé é vontade. Não adianta só a gente entender, falar e não experimentar. Por isso que cada um tem uma história e existe
essa conexão que a gente tem que ter com o nosso coração é fundamental para que cada um desenvolva a sua habilidade de desenvolver as suas técnicas de estar mais conectados com o transcendente, com Deus, com aquilo que você acredita. E se você não acredita em nada, você está saindo atrás. Imaginemos uma situação como a seguinte. Falamos agora um pouco da imanência, que é esse mundo mais material, digamos assim. Nós somos seres limitados, né? Imaginemos que o universo é muito maior e as capacidades, inclusive de leis da física, diferentes em outros contextos cósmicos, seja também possível, e é realmente possível, né? Então, a gente está aqui preso nesse planeta como se fôssemos bactérias, por exemplo, dentro de uma placa de Petri, que a gente semeia ali, sei lá, sangue ou urina para buscar ver crescimento bacteriano, se há ou não, né? Então, vamos imaginar que a gente semeou bactérias nessa placa de Petri, no laboratório, e aí cresceram as bactérias ali. Você vai, como ser humano, mexer naquelas bactérias, dá estímulos. E aí, vamos dizer que aquelas bactérias começaram a encher a placa de Petri e começaram a morrer porque não tem mais alimento ali. O que é que você faz? Você coloca mais alimento em alguns setores, menos alimento em outros, e aí você vai dando estímulos para crescimento de alguns tipos de bactérias e outros menos. A bactéria não está entendendo porque está faltando alimento em um canto e no outro tem, porque ela não tem essa capacidade de entendimento e a realidade dela é muito limitada. E assim é como nós em relação a Deus, né? Então, quando você recebe uma bênção, quando você recebe uma graça, assim como o homem no laboratório colocando um alimento para a bactéria, você recebendo essa graça, você está recebendo não por mérito, mas por graça. E isso é uma das manifestações da presença de Deus na nossa vida. Nós muitas vezes não temos capacidade de entendimento de tudo do universo. Os seres humanos mais evoluídos, inteligentes, que buscaram a resposta para várias questões fundamentais ainda do universo observável, não chegaram a alguma conclusão maior sobre as coisas mais fundamentais do universo. Imagine sobre Deus, né? Então a gente tem a nossa capacidade de apenas interpretar a presença de Deus na nossa vida de forma indireta, através da graça e através dos desafios que são nada mais nada menos do que chamamentos ao desenvolvimento espiritual. Então fé é isso, fé é neuroplasticidade, fé é o encontro consigo mesmo e fé é, antes de tudo, a potência que cada um de nós carrega para o desenvolvimento particular de uma conduta que é ética, que é maravilhosa para nós mesmos e só faz bem com quem convivemos. Amigos, um forte abraço, saudade de vocês, um beijo em todos.